O pão nosso de todo dia você encontra na Padaria Forninho. Pães quentes a toda hora, doces, pães doces, broas, lanches, salgados, frios, laticínios e também com mini mercado. Padaria Forninho, em 2 endereços para melhor te atender. Rua Mário Filho, número 10, Jardim Caiçara, e Rua Jorge Lócio 1217, Vila Nova. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um programa Gerados para Vencer. Eu tenho certeza que você fez a escolha certa. A palavra de Deus vai edificar a sua vida mais uma vez. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero estar neste lugar. O que? Onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar. Eu quero estar neste lugar. Onde o amor não se esfria e o fogo não se apague. Diga comigo assim, ó. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero estar. Olha só. Neste lugar. Veja isso. Onde o poder não me corrompa. Verdade? Riquezas não me seguem. Eu quero estar. É neste lugar que eu quero estar, Senhor. Neste lugar. Onde o mundo não
não me atraia, paixões não me seduzam. É verdade isso? É verdade isso, querido? Então levante sua mão e diga: em tua presença, Senhor Jesus. Esse lugar é só na presença dele. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é o que? Permanecer em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua, Senhor, em tua presença. A irmã Cândida é uma irmã que foi gerada aqui nesse ministério, filha desse ministério. Filha que eu digo, foi gerada em Cristo aqui, chegou aqui, conheceu Jesus, se entregou a Jesus aqui, e tem um princípio de lealdade muito forte. E ela vinha numa luta terrível, com problemas na justiça, problemas sérios que ela vivia na vida dela. E essa semana ela me ligou muito emocionada, e ela contou o que Deus fez. É Deus que faz mesmo, ainda mais o caso dela que eu acompanhei. Eu vou pedi-la, eu sei que é difícil pedir uma mulher para ser breve nas palavras, mas eu sei que é difícil, né? Eu também tenho uma esposa em casa, então eu vou pedi-la para ela conseguir resumir esse testemunho dela em 2 horas e 40 minutos, para ver se é possível que ela consiga resumir e contar para a igreja o que Deus fez essa semana na vida dela. Se ela não conseguir, pelo menos 3 minutinhos. Tá. Boa noite, igreja. Há 30 anos atrás, quando eu estava para me casar, eu comprei um imóvel financiado pela Caixa Econômica, e num determinado momento a Caixa me chamou para quitar esse imóvel, me mandou uma cartinha, e eu fui lá, quitei o imóvel, reuni todos os recursos, vendemos carros, juntamos o dinheiro que tínhamos e quitamos o imóvel. E depois de um tempo, a gente começou a pedir a baixa da hipoteca na Caixa Econômica, e nada dava uma satisfação para a gente. E daí os anos foram se passando. Num determinado momento, depois de uns 5, 6 anos, a Caixa nos chamou para conversar, dizendo que nós não podíamos ter quitado o imóvel, porque nós não podíamos se beneficiar do FCVS, que era um desconto que o meu sogro, quando nós éramos jovens, comprou o imóvel conosco. E ele já tinha se beneficiado desse desconto na casa dele. E o que a Caixa fez? Ela rompeu o desconto que ela tinha dado para a gente, pegou esse dinheiro que eu tinha quitado, depositou numa poupança, rescindiu toda a situação unilateralmente, e ficamos praticamente à mercê da Caixa Econômica. Aí começaram a vir as boletas para pagar o imóvel novamente, e a gente entrou na Camerge, que é uma associação para os mutuários da Caixa, e lá eles começaram a entrar com processo, e foram anos e anos e anos. E agora, nesse mês, a Caixa chamou a gente para um acordo, e nessa semana de acordo, não houve acordo, porque o próprio advogado da Caixa disse que não aceitaria devolver o imóvel para a gente. Aí, na próxima audiência, a Caixa assumiu que ela estava errada, que ela não podia ter feito isso, e o nosso caso foi o único no Brasil que gerou uma norma federal. E eu tenho meu imóvel de volta, graças a Deus. Amém. É o único do Brasil, né, irmão? É coisa linda, né? Deus te abençoe. Lucas, no capítulo 8.
O tema dessa mensagem é quando eu estou perdendo para Satanás. Em que momento isso aconteceu? Quando isso aconteceu? O que está acontecendo com a minha vida? Isso, pode deixar as luzes da igreja apagadas. Nós vamos acompanhar aqui do telão. Lucas no capítulo 8, o versículo 12. Apenas esse versículo como base. Gostaria de pedir toda a atenção da igreja. Alguns minutos apenas. Eu quero que você dê a Deus agora 30 minutos de sua atenção. Isso perto de que você deu a Facebook essa semana, isso é até uma ofensa. Eu pedir a você que dê 30 minutos de atenção a Deus. Depois de uma semana inteira dislexa. Então nesse momento eu lhe peço, pregue para a sua própria consciência. Redobre a sua atenção. Como o próprio tema da mensagem disse, pare de perder para Satanás, comece vencendo aqui. Lucas no capítulo 8 e o versículo 12. Aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebatar-lhe do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Eu vou ler conforme a referência que está aqui. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. Muito mais fácil essa versão aqui. O pessoal inventa tanto. Eu acabei de ler uma frase que deve ter umas 15 vírgulas. Que inventam tanto, é tanta Bíblia inventada, que dá nisso. Eu li um texto que quase eu não entendi. Vamos todos ler aqui. Vamos lá, todos olhando aqui para cima. Eu vou contar até 3 e todos leiam. 1, 2 e 3. Estes são o que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. Amém. Senhor, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Tu sabes quem eu sou. Tu sabes de todas as minhas fraquezas e limitações. Tu me conheces melhor do que eu mesmo. Mas nesse momento eu entrego toda a minha vida. Tudo. Usa-me. Pega-me em tuas mãos como um pregador com um megafone em suas mãos. Usa-me como um megafone. Grite através de mim. Fale através de mim. Cure através de mim. E depois toda a glória será tua. Toda a honra será tua. Eu peço-lhe, meu Deus, que atinja todos os corações. Esse é o desejo do meu coração. Se o Senhor não atingir porque corações se fecharam, não era esse o meu desejo. O meu desejo é que todos sejam tocados pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Para que eu consiga encontrar base para provar-lhes que em algum momento da nossa vida nós perdemos para o inimigo da alma da gente, do homem, eu tenho que encontrar algumas bases na Bíblia Sagrada. Nesse público que está me ouvindo agora e me vendo, nós temos aqui pastores até neófitos. Aqueles que acabaram de se converter, são novos na fé. Nós temos professores de teologia, até o visitante, aquele que vem à igreja pela primeira vez.
convidado por um amigo, ou então alguém que teve uma experiência na fé e se afastou da igreja e está há anos sem visitar uma igreja. Nós temos na televisão, nos vendo, milhares de pessoas, inclusive ateus, incrédulos, desanimados da fé, críticos. A minha responsabilidade e a responsabilidade de quem prega atrás de um púlpito a santa palavra é muito maior do que qualquer outra responsabilidade que exista na terra. A minha responsabilidade agora é desaparecer e fazer com que a palavra de Deus alcance totalmente corações nesta noite. Mas eu tenho uma verdade muito difícil de ser digerida para pregar para você nesta noite. Satanás tem prevalecido. O diabo tem prevalecido. Lúcifer tem prevalecido. Ele tem vencido uma guerra. Eu poderia aqui, vou fazer isso, eu vou me preocupar em dizer quem é Satanás, qual é a sua missão. Em algumas aparições dele no cânon bíblico, eu posso retirar algumas coisas de sua natureza, para provar para vocês que ele está muito mais interessado em nos destruir do que a gente pensa. E ele tem feito isso. Ele tem feito isso com muita diligência, porque ele é sagaz. Em toda a sua essência, a sagacidade dele é grande. Ele é tão sagaz que em Apocalipse 13 ele é comparado a um dragão, porque dragão é uma figura da mitologia grega, que mostra e que revela um monstro que tem patas de leão, que tem cauda de serpente e que tem asas de águia, porque a sua cauda de serpente representa a sua sagacidade, as asas de águia representam a sua agilidade, e as patas de leão representam a sua força. Nós não estamos lidando com um ser criado por Deus, porque Satanás nada mais é do que um ser criado por Deus, como eu e você somos, como todos os miríades e miríades de anjos que a Bíblia relata também foram criados. A Bíblia Sagrada fala sobre categorias de seres angelicais. A Bíblia, por exemplo, fala de serafim, fala de querubim, fala de anjos e fala de arcanjos. Um arcanjo, que é justamente o arcanjo que toma conta da nação de Israel. Os serafins, que são os ardentes. Os querubins, que são guardiões. E os anjos, que são serviçais no reino celestiais, que estão a serviço dos homens e da igreja. 4 categorias, que cada uma dessas nós não temos noção do número incontável de seres angelicais que elementam as regiões celestiais. Porém, essas quatro classes angelicais não são as únicas, apesar de a Bíblia não revelar outras, mas a Bíblia deixa uma grande abertura para a gente entender uma coisa. Por exemplo, Jesus acabara de ser traído por Judas. Judas traiu Jesus, e havia toda uma conspiração para que Jesus fosse preso e levado ao tribunal. Judas já tinha traído com 30 moedas de prata e foi em direção a Jesus junto com os discípulos. A missão de Judas era beijar a pessoa correta, porque se os soldados fossem apanhar Jesus e prendessem qualquer outro discípulo parecido com Jesus, todos os soldados seriam mortos. Então um grupo de soldados, junto com alguns homens, compraram Judas, que era um discípulo, e deram 30 moedas de pratas. Dinheiro esse que deu para comprar uma terra em Jerusalém, uma área. E o papel de Judas era beijar Jesus, porque eles todos eram muito parecidos, falavam parecidos, barbudos, a roupa parecida. Quando Judas chegou, houve uma confusão
confusão dos infernos nesse encontro. A primeira confusão é porque Pedro pegou uma espada e já saiu cortando a orelha de soldados que vinham prender Jesus. E houve uma confusão e eles gritaram: quem é Jesus? Você é Jesus. E Jesus disse: sou eu. Nesse momento caíram um monte de homens por causa da personificação de Jesus. Disse: eu sou eu. E isso ninguém explica. Caíram os homens, não suportaram. Mas olha o que Jesus disse quando ele pediu para Pedro guardar a espada. Jesus olhou para Pedro e disse assim: embainha a tua espada. Pedro, tu não sabes, Pedro, que eu tenho à minha disposição 12 legiões de anjos? São mais 8 categorias que nós não conhecemos. E Jesus deixa esse parêntese para Pedro. Querubins poderosos, como por exemplo, no livro de Crônicas, no capítulo 19, também no livro de Reis, aquela famosa batalha da Bíblia, uma guerra que houve na Bíblia. Uma guerra em Senaqueribe, quando Senaqueribe era o rei. Está explícito na Bíblia que à noite Deus enviou um anjo na terra, e esse anjo sozinho matou 185 mil soldados sírios. Um anjo sozinho, apenas um. Ezequiel, um profeta da Bíblia, ele contradiz o que chegou até nós através de mitos gregos. A mitologia grega também desenhou anjos, e eles desenharam anjos com figuras angelicais, cabelos angelicais, olhos angelicais com asas. Anjos que pareciam verdadeiros modelos, que pareciam jovens lindos, homens lindos. Só que a personificação de anjo na Bíblia não tem nada a ver com isso que os gregos inventaram e desenharam. Eles só fizeram um desenho e chega até nós através de desenhos, de fotos, esses tipos de anjos. Ezequiel disse que ele viu um anjo que tinha, o seu rosto tinha uma catraca que girava. Uma catraca que girava. Por exemplo, Isaías, no capítulo 6, o profeta da Bíblia também, ele disse que ele viu quando um querubim veio colocar uma tenaz, e esse querubim tinha 6 asas. 6 asas. E eu me atrevo a dizer que ele dizia que umas asas cobriam o rosto, outra cobriam os pés, e as outras voavam, porque o rosto trazia da glória. Por exemplo, vocês já viram, quem é cristão aqui há algum tempo, quantas vezes quando a presença de Deus, o Espírito Santo visita a igreja, ou uma reunião de oração, ou uma reunião de célula, ou uma vigília, quando o Espírito Santo visita o ambiente, tem gente que cai com o rosto no chão, começa a chorar, tem gente que chora e pula de alegria, tem gente que não se contém, porque quando a presença de Deus, quando o espiritual invade o físico, ele transforma, ele transtorna, ele causa modificações no mundo físico. Esse contato sempre gera algum tipo de complicações. Tem gente que realmente não suporta. Eu já senti a presença de Deus dentro do meu coração, dentro da minha alma, que eu fiquei aproximadamente 4 horas com meu corpo aquecido, e eu chorava copiosamente, e eu já não tinha forças para chorar, e uma dor de cabeça dominava-me, e eu não conseguia parar de chorar, porque aquilo ardia dentro de mim. E cada um aqui já teve a sua experiência. Então, porque a questão do espiritual com o físico, ele sempre transtorna. Se o Espírito Santo invadir esse lugar aqui com força, ninguém se contém, ninguém consegue ficar paradinho, como se estivesse ouvindo uma MPB e sentindo uma emoçãozinha contida lá dentro. É quase impossível manter-se no mesmo lugar. É uma alegria que nos contagia, é um choro que vem, porque o santo invadiu o profano. Porque a glória de Deus incorruptível toca em pessoas corruptíveis. Isaías diz que quando o anjo veio, o anjo teve o cuidado de esconder o rosto e de esconder os pés, porque o rosto representava a glória perfeita, representava a presença, a Shekinah, o Kavod, o que você preferir, e ele trazia sobre si isso, e o profeta não tinha condições. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 1 e no capítulo 19, tem 2 textos da Bíblia que mostram o espiritual e o físico junto.
E olha o que deu lá. João Evangelista, no capítulo 1, ele disse que viu 7 cartiçais, viu 7 candeeiros, e ele viu voz como de trovão, e ele viu uma série de coisas. E no capítulo 19, ele viu o próprio rosto do Messias. E lá no capítulo 19 ele diz que o rosto dele brilhava como o sol em toda a sua força. Quando eu olhei para ele, eu caí como um morto. Para vocês terem uma ideia desse contato. E Isaías, ele diz o seguinte: que ele escondia o rosto e escondia os pés. Por que os anjos, querubins, escondiam os pés? Moisés estava no monte, e todo emocionado, porque Moisés acabara de ver uma sarça arder. E como eu disse, qualquer coisa espiritual mexe com a gente. E Moisés ficou louco, e Moisés correu para ir até a sarça. Uma voz divina disse para Moisés: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Os pés na Bíblia representam santidade. E o querubim escondeu a santidade dele para não se corromper com a corrupção do profeta. Dentro dessa categoria, desses anjos que visitaram Isaías, foi da onde Deus ungiu Lúcifer. Lúcifer quer dizer luz e fé, brilho, brilhante, estrela da alva. Esse querubim, que foi agraciado de muita beleza, segundo a Bíblia Sagrada, muita beleza, a ponto de ser chamado de aferidor de medida, o mais bonito de todos. Esse anjo, esse ser angelical, segundo a Bíblia Sagrada, ele foi o primeiro ser criado por Deus a se rebeliar contra Deus. E por causa de sua rebelião, olhem para mim por favor, preste atenção. Ninguém se rebelia sozinho. Ninguém. Você não é bobo, você não é criança, você não é nenhum infantil. Você tem mente o suficiente para compreender o que eu vou falar. Toda pessoa que se rebelia leva uma parte com ela. Toda pessoa. Ela não se satisfaz em rebeliar-se sozinha. Não. As ideias amarguradas, obscuras, as ideias desconstruídas, estragadas dela, ela deseja passar aquilo para outros. E foi exatamente isso que Satanás fez com boa parte dos anjos. Terça parte dos anjos, provocando aquilo que a Bíblia chama da expulsão. Deus expulsou, retirou esse ser. Ele perdeu o seu poder? Não. Ele perdeu sua agilidade? Não. Ele não perdeu nada. A única coisa que ele perdeu a prerrogativa de pertencer ao reino de Deus. Estava fora. E aí a gente começa a mensagem. E por que nós estamos perdendo? Muitos de nós estamos perdendo para esse ser. Perdidos, quebrados. Eu nunca vi uma geração em que Satanás tem destruído com tanta força. Eu nunca vi tanta família destruída, tanto crente destruído, tanto ministério destruído, tanta mente destruída, tanta mulher destruída. Eu nunca vi tanto homem destruído. Eu estou falando para pessoas que estão sentadas na igreja. Eu poderia estar pregando lá fora, gritando num outro lugar. Eu estou pregando numa igreja. Nunca se viu uma geração tão destruída por Satanás como a nossa. Diga à pessoa que está do seu lado: você também é alvo dessa destruição. Pode cantar. Em teu amor
vamos assim hoje. Satanás, o reino das trevas, tem um capítulo inteiro na Bíblia, um livro, porque a Bíblia é escrita de livros e cartas. O livro de Éfeso, ele é todo de guerra espiritual, de crises espirituais, de conflitos espirituais. Até porque a cidade de Éfeso era uma cidade conturbada espiritualmente. Satanás tinha um trono em Éfeso. No capítulo 2 de Éfeso, diz que Satanás, ele é o príncipe das potestades do ar. Ele é o governante de toda a milícia e de todo o governo das trevas. Ele é o mentor, ele é o chefe de todas as ordens destrutivas da humanidade. Satanás não está se manifestando na igreja, como você vê na televisão ou você vê em algumas reuniões evangélicas, que você vê manifestações. Aquilo ali não é Satanás, aquilo ali é a ponta do iceberg. Aquele ali são espíritos de possessão, a classe ralé do inferno, que domina a mente de homens e de animais. Classe ralé. Satanás está sentado no trono pensando o saque, a destruição o rapto, a mortandade, a destruição em massa de pessoas. Satanás está pensando em formas de utilizar a mídia, de utilizar a fraqueza da igreja, de infiltrar-se na igreja. Satanás, ele pensa, e a sutilidade dos pensamentos dele chegam até você, chegam até mim. E Satanás trabalha com sugestão. Por exemplo, ele se apresenta a Eva. Ao se apresentar a Eva, Deus prepara um cenário, um lugar geográfico que era perfeito para o homem. Satanás, ele tem pavor de perfeição, ele tem pavor de santidade, ele tem pavor de amor. Satanás odeia unidade, odeia lealdade, odeia amor, odeia sorriso. Satanás odeia glória a Deus, odeia louvor. Tudo que é belo, tudo que é puro, tudo que é de bom grado, ele odeia. Isso incomoda o reino das trevas, porque ele é um derrotado por natureza. O reino das trevas, o ofício dele é destruir. Está lá em João 10:10, a natureza plena do inferno: roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. E ele trabalhou com uma sugestão com Eva. Ao incorporar-se em um animal, em um ser que a própria Eva disse que era de confiança, ao incorporar-se, ele trabalhou com sugestões. Ele colocou sugestões no coração de Eva. Gente, olhe para mim, por favor. A Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir. A Bíblia está nos dando uma revelação que a alma humana, ela é uma terra. O texto que eu li de Lucas 8 é um texto da parábola do semeador, que o Senhor saiu a semear, o semeador a semear, e a semente foi caindo na terra. Aqui ele está usando uma figura de uma semente, mas está falando da anunciação do Evangelho de Cristo. Ou seja, o que governa a sua vida é aquilo que você ouve. É aquilo que você ouve. Lembra do testemunho que eu dei aqui, irmãos, falando sobre o meu irmão mais velho, chamado Luiz Cláudio, que dentro de uma sessão espírita, ainda quando criança, um demônio falou para o meu irmão que quando ele chegasse aos 25 anos ele iria morrer. Lembra? E o meu irmão construiu aquilo uma verdade, e ele trabalhou a vida inteira até os 25 anos acreditando que ele iria morrer, por causa de uma mentira. Porque lá em João 8,44 diz que a essência de Satanás é a mentira, ele é o pai da mentira. E o meu irmão tornou-se rebelde, e até que um dia ele confessou para mim e a minha tia, que inclusive está fazendo aniversário hoje, ele: o que adianta, eu vou morrer mesmo, está chegando a minha hora de morrer. Que papo é esse de morrer? Vou morrer. Por que você vai morrer? Por causa disso, eu sei que eu vou morrer. Ele passou 25 anos acreditando nisso. Então Satanás trabalha com sugestões.
Ele foi lá, ele sugeriu Eva a comer. Coma do fruto. Ele sugeriu a Eva a provocar uma rebelião. E ele tem feito isso, exatamente isso. Ele trabalha com as mesmas sugestões até hoje. E tem muito crente que come toda a comida que Satanás tem para dar. Satanás tem arrancado crentes de ministério um atrás do outro. Crentes espirituais, mas não são maduros. Crente com 30 anos de fé, mas não tem maturidade. Ouvem sugestões de Satanás, sugestões da boca de crentes que deviam louvar a Deus, mas estão com seu coração corrompido, estão com seu coração amargurado. E eles também são suscetíveis a serem usados por sugestões erradas. Alguém vai falar alguma coisa e você vai acreditar nisso. Durante todo o meu ministério na cidade de Cabo Frio, eu vi muitas coisas que me assustaram, que durante muitas das vezes, quando eu estava em crise, eu acreditava naquelas coisas, e eu tinha que combater aquilo, porque senão eu paralisaria mesmo. Tem gente que está debaixo de uma palavra, que está uma semente germinada dentro de você, você está destruído. O cenário espiritual da sua vida é terror, é destruição. Você está destruído, você está machucado. E eu vim aqui trabalhar hoje com algumas sugestões que Satanás trabalha para destruir você e me destruir. Diga à pessoa que está do seu lado: a primeira coisa que Satanás vai tentar te enganar, diga para ele. Fale para ela, essa pessoa já falou? Fala, a primeira sugestão dele é dizer que você é um sucesso. Essa é a primeira sugestão de Satanás. Satanás virou para Jesus e viu Jesus posicionado, prostrado em um tempo de humilhação. Satanás chegou até Jesus, pegou Jesus em um deserto, completamente humilhado, sozinho. Levou Jesus até um pináculo. O que é um pináculo? Um lugar alto, aonde poderia ver toda a cidade de Jerusalém. Lá de cima, Satanás chegou para Jesus e disse assim: está vendo aí, Jesus? Tudo isso é meu. Os reinos desse mundo, sucesso, aplauso, vitórias nesse mundo, os homens te aplaudirão. Você será aplaudido, elogiado. Você terá riqueza, você terá grandeza. Tudo isso eu te entrego, Jesus, se você me adorar. Olha a sugestão de Satanás a Jesus: sucesso, aplausos, reino do mundo. Tem mais crente perdido nas pseudas bênçãos do que se imagina. Tem mais pessoas escondidas atrás do sucesso do que se imagina. A Bíblia fala sobre um rei chamado Ezequias, que de tão grande e de tão rico, que a Bíblia chega a o comparar a Davi e a Salomão. Mas toda a lepra, toda a sujeira, toda a destruição de Ezequias surgiu no período de maior honra da vida dele. O meu ministério, ele é feito exatamente por isso. Eu vivi tempos que eu trabalhei no campo, que eu trabalhei na favela, que eu trabalhei na comunidade. Eu vivi tempos que eu ficava em ruas, em barracos, visitando de casa em casa. Eu fiz culto para 10 pessoas, para 5 pessoas, para 6 pessoas, para 7 pessoas. Eu fiz culto para eu, minha esposa e minha família. Eu fiz culto para ninguém, que eu tive que orar, fechar a porta da igreja e ir embora. Eu fiz culto que eu chegava na igreja com a canela atolada de lama, porque chegar até a igreja, dia de chuva, era muita lama. Eu fui pastor de igreja, que eu tive que sustentar a igreja com trabalho. Eu trabalhava durante o dia e sustentava a igreja, tinha que pagar a igreja, pagar as despesas da igreja. Mas aonde eu realmente me perdi, aonde eu realmente me acabei, onde eu realmente me desestimulei, aonde realmente eu me feri,
Foi quando eu estava por trás da tela de uma TV, quando eu estava com uma igreja repleta de pessoas, construí um templo que qualquer pastor queria ter. Eu estava destruído. Por trás do sucesso, Satanás estava me destruindo, acabando com a minha vida, devorando, detonando a minha vida. Eu desejei ardentemente ter uma vida comum, mas tudo que eu queria era estar salvo novamente. Tudo que eu queria era ter paz novamente. Eu não ansiava mais por pessoas, por ministério, porque tudo aquilo ali só serviu para me ferir, porque o próprio sucesso do meu ministério me destruiu. Satanás está enganando muito crente, abrindo portas, sugerindo que você continue avançando, continue crescendo, vai mais avante, vai adiante, lute por isso. Não se preocupe com Deus agora, não se preocupe com o ministério agora, não se preocupe com a sua família agora. Trabalhe, 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 seja rico, cresça, conquiste pessoas, vá avante. Eu contei aqui numa das últimas mensagens que os 5 maiores evangelistas que o mundo conheceu no nosso século tiveram fim terríveis e trágicos. Alguns sem família, perderam esposa, alguns caíram, porque Satanás trabalha nos escondendo atrás de sucesso. Ponto número 1. Ponto número 2. Diga à pessoa que está do seu lado a segunda sugestão de Satanás para você. Diga a ele: seja amargurado. Dê valor a mágoas. Dê valor, dê valor. Seja amargurado. Pastor Ronaldo uma vez fez uma oração que eu nunca mais esqueci. E ele disse que a presença de Deus habita na alegria, mas na ferida e nas mágoas habitam as moscas. As feridas atraem moscas. Satanás tem matado tanto crente dentro de igreja, mas tem tanto crente morto dentro de igreja. Nós participamos de uma conferência, de um congresso agora, que no final 80% dos testemunhos, as pessoas iam até a frente e diziam: eu quero perdoar o meu pastor, eu quero perdoar a minha mãe, eu quero perdoar meu pai, eu quero perdoar fulano, eu quero perdoar. Satanás tem aprisionado pessoas o tempo inteiro. E uma ordem explícita de Jesus era que perdoássemos 70 vezes 7 durante o dia. Mas talvez você pergunte assim: mas é possível perdoar 70 vezes 7? É possível se magoar 70 vezes 7 durante o dia? Óbvio que não. Jesus está dizendo o seguinte: não se magoe, não fique magoado, pare de se magoar. A questão do cristão que anda na presença de Deus é não se magoar mais, é parar, chega, é alcançar um nível com Deus de não se magoar, de viver uma vida que só vive magoado, só vive triste. Você saiu do teu grupo, você saiu da sua célula, você largou a igreja, você largou o teu ministério, você largou a família, você largou um monte de coisas, porque você está magoado, porque você tem razão. E por trás disso está Satanás sugerindo. E Satanás sempre vai usar alguém, vai ficar sempre alguém perto de você que vai alimentar suas mágoas. Sempre vai existir alguém lá, sempre. E você olha para a Bíblia através de Jesus, Jesus não gosta de ver ninguém aprisionado em situações passadas. Ele não gosta. Jesus sempre manda ir, vai lá, vai lá. Jesus gosta de resolver problemas, de deixar coisas para trás. Lá em João capítulo 11, ele foi até a Judéia, onde tinham apedrejado na noite passada. Eu tenho que ir lá, porque enquanto há dia tem luz. Quando chega a noite acabou a luz, eu vou lá. Quando Pedro não queria mais pescar por causa de frustrações e fracassos, Jesus vai lá e joga ele de novo, novamente. Insista, libere, perdoe, porque Satanás está habitando em suas feridas. Enquanto você está ferido, você está se trancando dentro de casa. O ministério está sentindo falta de uma pessoa. Uma visita deixou de ser feita, porque vai chegar um tempo na sua vida que Deus vai perguntar para você: até quando você vai ter que receber visitas?
Até quando você vai precisar de alguém para te levantar? Até quando você vai precisar de alguém para te ajudar? Enquanto existem milhares de pessoas que precisam de você. Dê um grito nesta noite, dê um grito de liberdade nesta noite, dê um grito de libertação nesta noite. Diga: chega! Chega de viver escravo! Chega! Então basta! Eu sempre tenho dito aqui nas minhas mensagens: não conheço a tua história, talvez seja realmente uma história de fracassos, mas eu conheço um Deus que transforma dores em mensagens. Eu conheço. Lembra que eu contei para vocês aqui a história do bêbado? Do ex-bêbado, que todo mundo conhecia ele como um embriagado, como um bêbado, esculachado na rua, urinado. Era uma vergonha de um bairro, até que Jesus salva ele e liberta ele. Então todo mundo resolveu agora debochar dele, tentar fazê-lo voltar a todo custo. E um dia juntou-se um grupo de amigos, entre aspas, dele, e chegou num bar e colocou, que ele agora era crente, colocou uma água em cima da mesa e disse para o bêbado: transforme água em vinho. Não é isso que o teu Jesus faz? Transforma água em vinho. Nós estamos aqui esperando, você não é crente agora? E ficaram debochando dele: transforma água em vinho. Ele pegou a garrafa com água, olhou para todos os bêbados que andavam com ele, eram muitos, e falou assim: eu não vou orar não para Deus transformar água em vinho, até porque eu não quero que vocês se embriaguem mais, mas eu vou orar para que Deus transforme cachaça em comida, igual transformou na minha vida, na vida de vocês. Porque na minha casa não tinha comida, só tinha cachaça. Hoje na minha casa tem comida. O Deus que transformou cachaça em comida transforma também na vida de vocês. Pegue a sua dor e transforme ela em uma mensagem. Levante as suas mãos para adorar a Jesus, por favor. Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, Ela estava em esqueletos. Nós tínhamos um pré-moldado colocado aqui e eu não tinha mais forças. Talvez vocês não saibam o que eu vou falar agora, mas o reino das trevas odeia evangelista. Odeia evangelista. O reino das trevas não gosta de professor de escola dominical, não gosta. O reino das trevas não gosta de pastor, não gosta de mulher de oração, de homem de oração, não gosta. Mas ele odeia evangelista. Odeia. E eu, durante um período na minha vida, e outros períodos também, não um só, não vários períodos, eu senti de perto ataques frontais mesmo. Ataques e ataques e ataques. Eu não tinha mais forças.
A obra parou, eu não tinha capacidade, porque essa obra aqui não foi construída por capacidade, ela foi construída por milagre. Eu não tinha capacidade. Eu nunca tinha construído nada, nenhuma igreja. O máximo que eu tinha feito foi reformas. Eu reformei uma igreja aqui, outra lá, fiz uma sala, botei um telhado. O máximo que eu fiz, nunca tinha feito nada disso. E eu não tinha capacidade mesmo. Mas Satanás começou a sugerir algumas coisas no meu coração. E ele é terrível. Ele é terrível. Ele começou a sugerir que eu deixasse essa obra, que eu convidasse um outro para fazer, porque ele começou a sugerir que eu não era capaz. E vocês não têm ideia de como isso ecoou dentro de mim. Eu, durante mais ou menos uns 8, 9 meses, eu não tinha coragem nem de passar aqui na frente da obra, porque quando eu vi a obra parada, quando eu vi uma obra, só para vocês terem uma ideia, nós conseguimos, através de muita luta, fazer um caixa na igreja de 60 mil reais. Nós conseguimos fazer 60 mil reais, que não é nada perto dessa obra aqui. Aí eu fizemos um trabalho para a gente fazer o primeiro andar aqui embaixo. Chegou a passar pela minha cabeça que a gente viria para cá, ficaria no primeiro andar e depois faria em cima. Aí nisso que fizemos o primeiro andar, infelizmente, eu não tinha experiência. 40 mil reais jogado fora, em um alicerce que não era para ter sido feito. 40 mil reais dos 60 mil jogado fora. Aí eu entrei em pânico, parafuso. Eu não tinha forças nem para poder vir aqui mandar capinar. E o mato cresceu. E eu abri alguns blogs da cidade e começaram as piadas, que a prefeitura tal. Aí logo de cara, quando a obra começa, nós recebemos aproximadamente 10 processos. Fiscalização, multa, perturbação uma atrás da outra. E Satanás sugeriu que eu não era capaz. E essa sugestão, irmão, ecoou com força, com muita força dentro de mim. Eu não era capaz, que eu precisava assumir minha incapacidade, eu precisava ir embora ou qualquer outra coisa parecida. E para que Deus salvasse meu coração das misérias que Satanás colocou no meu ouvido, Ele precisou me amar mais do que eu sentia. Eu precisei de muita graça, de muita misericórdia, para que eu conseguisse romper, dar um grito de liberdade e me libertar daqueles sentimentos que Satanás tinha colocado em mim. Hoje você está vendo isso pronto aqui? Claro que isso é um trabalho de muita gente, é óbvio. Eu era apenas um Neemias, um cara que ajudava a motivar todo mundo. Mas eu tive que enfrentar e romper com muitas coisas que Satanás colocou no meu coração. E foi ele que colocou. E tem muitos crentes sentados aqui nessa noite. Muitos crentes. Debaixo de um monte de sugestões de Satanás, dizendo que você realmente é tudo aquilo que ele disse que você era. Só que eu vim aqui nesta noite, eu já saí de casa hoje, determinado, destinado por Deus, para ser uma ferramenta de Deus para quebrar correias e corrente na sua vida. Eu vim determinado aqui hoje. Algumas sugestões malignas, algumas situações malignas. Tem pessoas aqui que Satanás colocou você numa situação que você não tem mais saída. Glória a Deus por isso, você entrou no lugar certo. Porque aqui nesta noite você vai compreender que tem saída sim. E essa saída já abriu para você hoje. Sim, tem. Eu sempre lembro-me, quando eu prego sobre essas armadilhas da vida, que é a questão de Isaac e de Ismael. Para terminar, 2 irmãos, filhos de um mesmo pai, de mães diferentes, que a Bíblia mostra. Filho da mulher original e um filho da escrava. A história todo mundo conhece. Abraão pega Ismael e Agar e manda-os para o deserto, com água e com um pedaço de pão. A situação era tão adversa, era tão complicada, que Agar pegou o jovenzinho,
colocou encostado numa árvore e saiu de perto para não vê-lo morrer. Colocou encostado e foi embora para não vê-lo morrer. Tem saída com uma situação dessa? Tem solução? Uma mãe com um filho sem provisão alguma em um deserto? Tem jeito? É exatamente assim que Satanás, em algumas ocasiões da minha vida, foi exatamente assim. Eu cheguei em ocasiões ministeriais da minha vida que eu não me vi mais com saída. Eu olhava para mim, e eu via somente dores, incapacidade. No meio do ano agora eu abri meu coração para a igreja, eu já não via, eu vi ponto final, Deus viu vírgula. Deus viu vírgula. Sabe o que Satanás está querendo trabalhar na cabeça de algumas moças aqui? A questão de que você tem um casamento fracassado, tu não vai dar para nada, você vai ser uma mulher infeliz, traída o resto da vida. Eu vim aqui hoje dizer para você que Satanás é um mentiroso, e se ele tem falado isso para você, é exatamente o contrário. Um mentiroso incorrigível. Se ele plantou algumas coisas na sua vida, é exatamente o contrário que Deus vai fazer. E eu ainda lhe digo uma coisa: o melhor é o que Deus vai fazer depois disso tudo aí que aconteceu. O melhor vem o depois disso aí, que Satanás encarcerou muitas coisas na sua vida, ministerialmente falando. E hoje Deus veio colocar uma vírgula na história que Satanás colocou um ponto. E Deus está usando esse pregador para muita gente, para dizer aqui para você: hoje correntes foram quebradas, para que você volte a gritar com liberdade e volte à vida em nome de Jesus. Volte a orar, volte a sentir alegria, aperta o start dentro do seu coração. Volte a acreditar, volte a sonhar, volte a lutar. Todas as portas e cancelas fechadas, isto não é motivo. Se você veio aqui nesta noite, é porque você crê em um Deus que pode romper com todas as cadeias que te cercam. O menino que deveria estar morto, que a mãe já não tinha mais esperança, ainda nesse deserto ele se tornou um arqueiro. Ele constituiu uma família. Ele foi patriarca de uma nação. Ismael, aquele que a própria mãe acreditou, agora vai morrer, agora morre. Eu quero convidá-los a ficar de pé agora. Pode cantar. Qualquer uma que você quiser. Coloque-se de pé, por favor. Adore por um pouco, porque eu tenho uma palavra para você. Adore no meio da sua dor. Neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo a agir. Meu anseio é permanecer
nosso de todo dia você encontra na Padaria Forninho. Pães quentes a toda hora, doces, pães doces, broas, lanches, salgados, frios, laticínios e também com mini mercado. Padaria Forninho, em 2 endereços para melhor te atender. Rua Mário Filho, número 10, Jardim Caiçara, e Rua Jorge Lócio 1217, Vila Nova. Muito obrigado pela sua audiência. Eu tenho certeza que você foi edificado. Fique conosco, participe sempre, fique atento aos nossos programas, porque sempre tem uma palavra de Deus para transformar a sua vida e a sua família. Muito obrigado, até a próxima, se assim Deus permitir. Geração de adoradores, mas que vencedores, que buscam a Deus, jovens e intercessores. Geração de adoradores, mas que vencedores, que buscam a Deus, jovens e intercessores. Geração de adoradores, mais que vencedores, que buscam a Deus, somos jovens e intercessores que conhecem.